graça, amados irmãos, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui mais um dia. Hoje vamos dar continuidade, né? Aquele tema que nós estamos tratando no decorrer dessa semana. Hoje nós estaremos falando sobre protestantes, né? Antes de ontem falamos sobre o crente, ontem falamos sobre o cristão e hoje estaremos falando sobre o protestante. Então, esse tema que está sendo divulgado nessa semana para a gente possa entender, vamos dizer assim, as nomenclaturas, o que nos, muitas das vezes nos taxam, às vezes nos taxam como crente, às vezes como cristão e às vezes como protestante, né? Eu acho que vocês já ouviram falar a respeito desse assunto. Então, hoje nós vamos dando continuidade a esse trabalho, nós vamos estar falando sobre quando alguém diz assim, você é um protestante. Hoje não se fala tanto dessa palavra, você como protestante, mas há algum tempo atrás, os evangélicos, né, eles eram taxados como protestantes. Por que muitos eram taxados como protestantes? Porque eles diziam que a gente protestava contra a Igreja Católica. Então eles rotularam a gente, aqueles que aceitavam a Cristo, como protestantes. Mas antes de eu continuar o assunto, eu gostaria de pedir a você que você viesse aqui, ó, esse nomezinho vermelho que está aí, se inscrevesse no canal, ativasse o sininho, deixasse seu like, seu comentário, se esse assunto está sendo pertinente para você. Eu creio que Deus tem falado com você através desse assunto, então eu espero que você compartilhe esse vídeo para que as pessoas possam entender cada nomenclatura que é ser crente, o que é ser cristão, o que é ser protestante, depois vai ser o que é ser evangélico e o último será o gospel. Então você estará aprendendo um pouco mais sobre essas palavras. Então eu conto com a sua ajuda. Vem aqui, se inscreva no canal, você que está chegando, é novo no canal, está chegando agora, pela primeira vez. Eu peço a você humildemente que se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o teu like, compartilhe esse vídeo, para que nós possamos atingir uma meta de 1.001 inscritos. Amém? Vamos continuando. Então, há opções para chamarmos aquelas pessoas que aceitaram em suas vidas Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o Salvador. Se você frequenta uma igreja tradicional, tá certo? Logo é chamado de quê? De crente. Então, mas isso vai passando, quando você aceita Jesus Cristo, você vai passando, o tempo vai passando, e depois passaram a chamar você de cristão, e agora estamos chamando você, talvez, de evangélico, ou talvez de protestante. Então nós vamos estar falando, como eu falei no início, do que é ser protestante. Deixa eu só ajeitar aqui essa minha papeleta aqui, senão a gente não faz a coisa certa, certo? Vamos lá. Protestante. Por que protestante? Porque houve uma reforma, não sei se vocês sabem, deixa eu ajeitar aqui a câmera, houve uma reforma protestante, foi um momento, vamos dizer assim, que aconteceu durante a Idade Média, tá bom? E contribuiu de uma forma grande para o quê? Para o declínio da igreja, né? Em um contexto em que a Igreja Católica, vamos dizer, dominava o poder, ele era soberano na educação da época, né? Que a igreja ela tinha esse poder de educar, né? Não a todo mundo, eles selecionavam, né? Então, mas não fazia isso de forma que alguns cristãos da época acreditavam ser melhor forma. A reforma protestante foi a proposta. Por quê? Porque a igreja católica, só quem podia ler a Bíblia, só quem podia ler a palavra de Deus, quem era? Os padres, os jesuítas, aqueles que faziam parte da cúpula da igreja, tá? Então, apesar de ter sido um movimento gradual, não foi assim rápido, ao longo de diversos anos, porque nada começa, irmãos, de uma hora para outra. Alguém tem que começar. Data decisiva da reforma foi dia 31 de outubro
de 1517. Lutero vinha lutando, vinha fazendo, vinha conversando, vinha falando, tá certo? Quando Martinho Lutero, uma das principais figuras do movimento, tá certo? Pregou suas 95 teses, tá certo? Vamos dizer assim, de uma forma geral, onde ele questionava a forma, tá? Que a igreja e os seus fiéis viviam sua fé. Você tem uma ideia? A Igreja Católica, ele vendia indulgência. Você pagava para ser salvo. Pagava uma quantia. Dependendo da sua quantia, você ia para o purgatório ou ia direto para o céu. Você tem uma ideia, né? Então, as 95 teses de Lutero, de Martinho Lutero, foram publicadas na paróquia de Wittenberg, na Alemanha, tá? Então, as 95 teses de Martinho Lutero foram publicadas. Quando ela publicou, ou seja, as 5 solas, certo? Ou seja, em português significa somente, mostram exatamente os pontos que os reformadores propõem para a mudança e quebra do catolicismo, como vinha sendo feito. Era somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente Deus, a glória. Por que só isso? Por que isso? Porque eles estavam usando livros e opiniões ou dogmas próprios, não usavam as Escrituras, mas dogmas próprios, criados pelos papas da época. Então, a reforma queria garantir que cada fiel pudesse ler a Bíblia por conta própria, em sua língua, tá certo? Essa crença fez com que houvesse um grande movimento a favor da alfabetização. A tradução e a impressão de Bíblia, que foi o primeiro livro impresso no mundo pela prensa de Gutenberg. Assim, a reforma protestante não foi somente um movimento religioso, não. Mas ele englobou mais áreas da sociedade. Outras pessoas, reis, pessoas que realmente têm interesse primeiramente em difundir a palavra do Senhor. Então, uma denominação, tá certo? Parecida é a reformada, que são cristãos que aderem às pautas da mudança que a reforma protestante propôs. São os que se identificam mais com tradições católicas, mas vivem essa recuperação do cristianismo bíblico. Após o fim da reforma, países como Portugal, Espanha, França mantiveram os católicos, mas países como Alemanha e Suíça são os mais populares por terem aderido ao protestantismo. Então, outra grande figura da reforma protestante foi João Calvino. Apesar da sua participação no movimento anos depois do seu início, ele não esperava criar outra igreja, mas recuperar alguns conceitos perdidos. Temos também, irmão, isso a partir do seu protagonismo. Muitas pessoas hoje se declaram como cristão reformado. A área calvinista significa que, na visão delas, todo o controle, glória e soberania estão centrados em Deus. Também, por graça, a Ele a salvação feita na cruz por Jesus Cristo. E a graça irresistível que Deus oferece a uma pessoa. Então, meu amado irmão, preste bem atenção. Quando, na época, foi colocado como você é protestante, na mentalidade daquela época de muitos brasileiros, quando, quero dizer, vamos dizer, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, se colocava, se taxava, você é protestante. Por quê? Porque é como se estivesse protestando contra quem? A Igreja Católica. Mas não foi nada disso. Então, nós não somos protestantes da Igreja Católica. O que nós queríamos, evangélicos,
era o quê? Ler, conhecer as Escrituras, que é somente pela fé que nós seremos salvos, e não por dogmas criados pela própria igreja. Então, quando alguém diz que você é protestante, logicamente que nós somos protestantes aos dogmas da Igreja Católica. E algumas, vamos dizer assim, algo a mais que eles fazem que vai de encontro à palavra. E tudo que vai de encontro à palavra, irmão, são criação do homem, e com isso nós não podemos aceitar. Então, nessa manhã você entendeu por que os cristãos eram chamados de protestantes? Por causa disso. Então, é importante que você entenda isso. Quando alguém chama você de protestante, com certeza não é para você ficar chateado e com raiva, não. Nós protestamos contra os dogmas da Igreja Católica, tá bom? Então, meu amado, esse foi mais um dia. Hoje falamos sobre o que é ser protestante. Então, não esquece, amanhã nós estaremos falando sobre o que é ser evangélico, tá certo? Não se deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar teu like e compartilhar esse vídeo. Até amanhã.